Na coluna desta semana sobre reforma tributária, o economista, advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Farid Mendonça, faz um resumo de como foram os últimos dias em Brasília na comissão que discute a reforma. Farid menciona a vinda do vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a Manaus. Fala sobre levantamentos feitos num cenário pós-reforma, no aspecto do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas ele começa a coluna destacando os principais palestrantes da semana e as contribuições apresentadas. Vamos ver. Olá a todos, de volta aqui para colocar os principais pontos que ocorreram em relação à reforma tributária no Congresso Nacional. Enfim, esta semana nós tivemos na pauta principalmente a questão da reforma sobre a perspectiva federativa. Tivemos alguns participantes e ressaltamos, que é o Tomás Nogueira. O Tomás Nogueira já foi ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, já foi ex-secretário de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, já foi também subsecretário da Receita na Cefaz, na Secretaria de Fazenda. E tivemos também outras personalidades. Eu vou começar aqui pelo Sérgio Gobetti. O Sérgio Gobetti é um economista e técnico de planejamento de pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Este senhor, Sérgio Gobetti, ele argumentou que a reforma tributária não devia apenas simplificar o sistema, mas também corrigir distorções no modelo tributário que produzem a chamada ineficiência econômica, o baixo crescimento, a regressividade e desequilíbrio federal. Afirmou que uma reforma tributária moderna deve unificar a base de consumo entre bens e serviços, e aplicar o princípio da destinação. O princípio da destinação é a questão da arrecadação, ou seja, o estado produtor que vender para um outro estado, no destino, ou seja, digamos, o Amazonas vendendo para o estado de São Paulo, essa arrecadação fica com o estado do destino, São Paulo. Exemplificadamente, seria isso, onde a receita tributária pertence ao local do consumidor, ou seja, de quem está consumindo. É isso que o Sérgio Gobetti queria dizer. Ele criticou a divisão da base de consumo entre o Imposto sobre Serviços, o ISS, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o tão conhecido ICMS no Brasil, que leva à cumulatividade da tributação e reforça a regressividade. Aqueles conceitos que, inclusive, já trabalhamos na semana passada, Cumulatividade é você acabar trazendo a tributação de outras fases da cadeia produtiva, Afirmou que não há nenhum país no mundo, ou ao menos nenhum país relevante do mundo, que mantém uma base de tributação do consumo dividida entre serviços e mercadorias, ou seja, bens de um lado e serviços do outro, Só praticamente o Brasil continua fazendo isso, Hoje em dia fica muito difícil determinar onde começa o bem e onde inicia o serviço, Cada vez mais as empresas estão ofertando, colocando no mercado bens que ao mesmo tempo prestam serviços. Por isso, essa grande divergência que nós temos atualmente, que acaba nos tribunais superiores, inclusive no STF. Ele apresentou dados para contestar o argumento de que a arrecadação do ISS cresceria mais que a arrecadação do ICMS. Isso é um argumento muito utilizado, inclusive, pelos prefeitos, pelos municípios, Porque cada vez mais a economia é pautada em serviços e não em mercadorias. Logo, como é mais pautada em serviços, você tem uma tendência maior de que serviços cresceriam mais, E não é bem assim, segundo o que este pesquisador ressaltou. E ele ainda apontou um dado. Segundo o IBGE, entre 2010 e 2019, a base de tributação do ISS não cresceu mais do que a do ICMS, foi o dado que ele trouxe. E por último, ele argumentou que a reforma tributária não viola a autonomia federativa dos municípios, mas ao contrário, fortalece e permite que eles taxem todo o consumo feito por seus residentes. Ainda colocou um dado:
de um grupo de 61 municípios mais ricos, do grupo de 61 municípios mais ricos, o ISS, esses municípios concentram 43% da arrecadação de todo o país em relação ao ISS. E esses mesmos 61 municípios, eles possuem apenas 12% da população. Era a discrepância que ele gostaria aí de estar mostrando. Nós temos o Paulo Ziolkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. O senhor Paulo, melhor de colocando dessa forma, né, o sobrenome um pouco complicado, todo respeito, afirmou que a maioria dos prefeitos é a favor da reforma, mas destacou que os prefeitos sofrem no dia a dia, pois sabem onde está a concentração do poder no Brasil, e pediu que a reforma seja usada para mudar essa realidade, porque, como nós sabemos, muitos tributos, principalmente as contribuições, são concentradas hoje no poder da União, né? Então, acaba que ao passar dos anos, a União acabou criando muitas contribuições e acaba não dividindo essa receita das contribuições com os outros entes. Por isso, essa crítica dele. E o Ziolkowski também enfatizou que a entidade é dos municípios, não dos prefeitos, a entidade que ele representa, e que é preciso cumprir a Constituição para que o município se imponha como ente autônomo da federação. Vamos para o próximo palestrante, foi o Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. O senhor Edivaldo Nogueira, atualmente prefeito de Aracaju e presidente da FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. Representa os municípios com mais de 80 mil habitantes e que corresponde a de 65% a 68% da população e 60% do PIB. Ele acredita que é importante debater a reforma sem preconceitos e afirmou que as pessoas vivem na cidade, que é o local onde a vida acontece. Ou seja, não é na União, não é nos estados, é na cidade. Segundo o teórico americano, o século XXI será o século da cidade, que é um polo produtivo e de resolução de problemas da sociedade. A autonomia política dos municípios só foi garantida em 88, antes realmente eles não tinham. Mas a autonomia financeira ainda é precária, já que apenas de 15% a 17% do bolo tributário, ou seja, toda a arrecadação, fica com os municípios, que são responsáveis por serviços como saúde, assistência social e trânsito. Ou seja, ele vai aí na linha do que o outro palestrante defendeu. E ele defende que a reforma tributária deve garantir mais recursos para os municípios, já que eles são fundamentais para o futuro das pessoas e do país. Nós temos agora o Tomás Nogueira, que eu diria que seria o ponto alto dessa semana, lá na Comissão Tributária, até pelo que ele representa historicamente aqui para o nosso modelo Zona Franca de Manaus, pela sua história de vida. E o Tomás, ele destacou a importância, como podia ser diferente, do modelo para o estado do Amazonas, o modelo da Zona Franca de Manaus. Apresentou números, dados para responder a perguntas sobre relevância do modelo, seus resultados, ou seja, o faturamento, além do número de empregos e sua compatibilidade com a reforma tributária proposta, ou seja, 45 a 110. Ele também contextualizou a criação da Zona Franca de Manaus no início da década de 60, né, durante o governo dos militares, e apresentou alguns aspectos para reflexão, como o impacto demográfico da região, pois nós sabemos que desde que a Zona Franca de Manaus foi criada, a quantidade de habitantes aumentou de forma substancial na região metropolitana do estado do Amazonas e principalmente na cidade de Manaus. Ele destacou que infraestrutura atrai investimento, o nosso estado não, mas que infelizmente nós não conseguimos avançar na questão da infraestrutura. Ele deu um exemplo aqui, por exemplo, se fosse o caso de criar uma rodovia entre Manaus e Belém, teria-se um escoamento mais ágil da produção da Zona Franca de Manaus, porque essa produção iria sair de Manaus até Belém, de Belém ia usar o modal rodoviário para descer para o resto do Brasil. Essas foram as colocações do Tomás Nogueira, né? Ele também citou que ele foi superintendente da Zona Franca, que a Zona Franca atingiu aí um ápice de mais ou menos 123 mil empregos, mas que
o modelo sofre ataques sucessivos ao longo dos anos, o que traz incerteza jurídica para o modelo e que houve redução dos investimentos por conta dessa insegurança jurídica. Ou seja, em resumo, foram estas colocações. Nós tivemos também o Carlos Eduardo Xavier substituindo o André Horta como presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e do Distrito Federal. O CONCEFAZ, né, conhecido. O senhor Carlos, representante desta instituição, destacou que o país tem um sistema tributário complexo e que essa discussão é importante para a retomada da competitividade do país. Que, inclusive, em 2020, o CONCEFAZ emendou a proposta de emenda à Constituição número 45, com a emenda número 192, ou seja, uma das propostas que está se discutindo atualmente, que é a 45, propondo uma reforma tributária com premissas básicas: defesa do princípio do destino, que é a questão da arrecadação que eu já expliquei, um imposto de valor agregado, fundos de desenvolvimento regional, que inclusive consta aí da 110, da atual 110, compensação pela desoneração das importações e ampla base de incidência para que o tributo dialogue com a nova economia digital, que é muito importante cada vez mais nessa transformação econômica que nós estamos vivendo. E uma das premissas do consenso histórico entre os estados em 2019 foi a manutenção da Zona Franca de Manaus e a autonomia federal dos estados e municípios. Sim, em 2019, o CONCEFAZ, ele formalmente elaborou um documento apoiando a reforma tributária e, inclusive, ressalvando a Zona Franca de Manaus. Os estados do Brasil fizeram isso formalmente no documento. Além disso, toda a reforma tributária precisa simplificar o sistema tributário atual, trazer transparência, justiça tributária, segurança jurídica e progressividade, com a neutralidade, sem aumento da carga tributária, ou seja, aqueles princípios básicos que, vez ou outra, cada palestrante também cita. E que em 2023 o CONCEFAZ está repisando essas premissas, ou seja, reafirmando, melhor dizendo, essas premissas, para alcançar um consenso novamente. E a primeira delas é a defesa da criação de um imposto sobre valor agregado, sendo ele único ou no modelo dual. Tivemos também a Misabel Derzi, que é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela destacou a importância do federalismo para a liberdade e democracia política e apontou dois problemas na PEC 45, que é a questão federativa como garantia da liberdade e da democracia e a modificação estrutural do sistema brasileiro que impõe grandes sacrifícios com um núcleo de não cumulatividade. A não cumulatividade, novamente, aquilo que eu expliquei, que é quando você traz a carga tributária da cadeia produtiva. O primeiro problema apontado é a retirada da autonomia política dos entes federados e a concentração na União. Ou seja, principalmente aí, com certeza, dos municípios, né? E também dos estados. Ou seja, em detrimento da União. Ou seja, cada vez mais a União concentrando poder além do que já tem. O segundo problema é a instituição de um verdadeiro IVA moderno, que pode trazer grandes promessas, que é o que as propostas propõem, mas impõe grandes sacrifícios. E ela sugere a necessidade de leis complementares mais rígidas e eficientes e sanções para o descumprimento das normas de padronização e harmonização do sistema. Por fim, nós tivemos o Paulo Caliendo, professor permanente da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele apresentou algumas observações jurídicas sobre a reforma tributária. Destacou que a proposta da reforma se alinha aos modelos internacionais, que outros palestrantes também já afirmaram, principalmente com a adoção do modelo do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que é seguido, isso é importante esse dado que ele trouxe, seguido por mais de 174 países, inclusive todos os países da OCDE, BRICS, países da América do Sul e da América Latina e Mercosul, ou seja, grande parte do mundo. Caliendo afirmou que esse modelo também está alinhado aos acordos comerciais internacionais e reduz a complexidade, além de ser um modelo de federalismo atualizado que respeita a tradição brasileira. E destacou a redução das pendências constitucionais que seriam resolvidas com a adoção de imposto de ampla
de base ampla como o IBS, diminuindo o contencioso, melhorando as transações comerciais. Eu acho muito importante, né, nós acompanharmos sempre também, às vezes, as matérias que saem na mídia, né? É muito importante, eu acompanho muito o Valor Econômico, também outros jornais, mas inclusive no dia de ontem, no dia 23 de março, no Valor Econômico, saiu uma matéria muito interessante, para quem quiser acompanhar, procure. IBS pode encarecer feijão e baratear carro. E aí ele traz todas as explicações disso daqui, ele traz a atual carga tributária e ele traz também o impacto no preço com a adoção do IVA, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a uma alíquota de 25%. Perfeito. E aí ele coloca o seguinte, por exemplo, ele dá exemplos, né? Automóveis. É previsto na simulação que ele fez que o preço dos automóveis vai cair por volta de 38% o valor dos imóveis. Esse seria o impacto. Seria interessante, muito bom. Roupas cairia também 13,7%. Cimento cairia 9,2% na simulação. Móveis, 9% de queda. Analgésicos, anti-inflamatórios, antigripal, cairia 7,9%. Televisão por assinatura, o que é muito utilizado no Brasil, cairia 5,6%. Esse é um lado positivo. Mas olha só, os preços que sobem. Ele coloca que o arroz e feijão subiriam 19,8%, ou seja, praticamente 20%. Que as escolas subiriam numa média de 13% a mensalidade das escolas. Os antibióticos teriam aumento de 10,6%. Clínicas, 8,4%, ou seja, o setor da saúde. Carne aumentaria 6,7%. E refeições em restaurantes, que é o último exemplo que ele traz, 6,5%. Ou seja, a gente percebe com a matéria, com o estudo que foi feito aqui, quem inclusive escreveu esse artigo foi Marta Watanabe, né? Vale a pena conferir. Então a gente percebe que com a adoção de uma alíquota única, né? E mesmo que se mantenha a carga tributária, ou seja, o que for arrecadado, nós vamos observar várias discrepâncias na economia, né? Ou seja, muitos produtos reduzindo de valor e muitas outras coisas aumentando de valor, né? Não só serviços, mas bens também, porque arroz e feijão incide ICMS atualmente, né? Então, arroz e feijão acaba tendo aí um conceito de bens, né? E aí você vê que, por exemplo, olha a discrepância. Quem consome carro hoje no Brasil? É classe média para cima, praticamente, né? As pessoas mais pobres pegam ônibus, pegam transporte público. E aí, do outro lado, olha só, legal, o automóvel cairia 38%. Seria muito bom para os usuários de carro, quem compra carro. Mas, do outro lado, o arroz e feijão aumentaria 20%. Será que isso é interessante? Segundo esse estudo, será que essas reformas são interessantes sob esse ponto de vista? Levando-se em conta que esses dados realmente, essas hipóteses realmente se transformam em realidade com a aprovação da reforma tributária? É algo interessante, né? Ou seja, se isso efetivamente acontecer, o arroz e feijão aumentar, isso vai afetar toda a população brasileira, praticamente todos nós comemos arroz e feijão, mas principalmente os mais pobres, os mais miseráveis. E outra coisa também, ele coloca aqui, como eu já citei, o exemplo da escola, a área de educação, que aumentaria cerca de 13%, e também a questão aí das clínicas médicas, né? A área de saúde, que aumentaria 8,4%. Então, essas seriam as considerações sobre essa matéria. E para terminar a semana, o que não deixa de ser extremamente importante, eu diria que muito importante, é a vinda do vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a Manaus, agora na sexta-feira, no dia de hoje, 24 de março, para a reunião do CAIS. Não deixa de ser um simbolismo muito grande, aliás, é um simbolismo muito grande,
até mesmo porque, muito provavelmente, ele deve reafirmar o compromisso do governo federal, do presidente Lula, e por ele mesmo, que já ressaltou, da necessidade, inclusive também do ministro da Economia, o Haddad, da necessidade de se preservar a Zona Franca de Manaus, não é mesmo? Preservar nosso modelo, que é importantíssimo para a nossa região. E é bom lembrar também que a questão do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, está aí pronto para talvez sair efetivamente da teoria e passar para a prática. Quem sabe o vice-presidente Alckmin possa aí trazer o documento e simbolicamente já efetivar, se comprometer com a assinatura deste documento para poder dar poder para a fundação da UEA, que ganhou a seleção pública, começar efetivamente os trabalhos. Bom, senhores, essas são as contribuições da semana, análise da semana da reforma tributária. Teremos outras audiências, muito mais audiências, como eu já coloquei nas outras semanas. A discussão avança. Teremos também a questão fiscal, que está para ser mandada para o Congresso Nacional. E é isso. Nós estamos trabalhando, acompanhando todas essas propostas, todas essas discussões, sempre de olho na defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus, dos interesses do estado do Amazonas. Muito obrigado, direto de Brasília, Farid Mendonça. Valeu, Farid, muito obrigado. Semana que vem tem muito mais. E você, internauta, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e inscrever-se em nosso canal no YouTube, Real Time On Play. Muito obrigado mesmo, até mais.